Olá, boa tarde a todos e a todas, bem-vindos a mais esse episódio do nosso seminário internacional Digitalização e Automação no Capitalismo Contemporâneo. Seminário que busca promover o debate de alto nível sobre temas associados à difusão e ao desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação no capitalismo contemporâneo. Novamente é um prazer recebê-las para mais um dos nossos encontros, que hoje é com Rodrigo Oshigami. O Rodrigo Oshigami, ele é doutorando em Ciência, Tecnologia e Sociedade no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né, o MIT, e a sua pesquisa examina modelos computacionais de racionalidade alternativos como lógicas não clássicas desenvolvidas na América Latina e no leste europeu. Ele também é professor do Instituto de Antropologia Cultural e Sociologia do Desenvolvimento na Universidade de Leiden, na Holanda. Eu sou o professor Edemilson Paraná, do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará, e integro o Nexo, o Núcleo de Estudos de Economia, Tecnologia e Sociedade, que é um dos organizadores, junto com o Grupo de Economia Política do Desenvolvimento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e com o DigiLabor, grupo de pesquisa da Unicinos, que juntos integram, então, a iniciativa desse seminário internacional, cujo encontro de hoje é com o nosso Rodrigo Oshigami. Hoje a gente vai ter a oportunidade de falar na nossa língua pátria, português, porque o Rodrigo é brasileiro. Rodrigo, você está por aí com a gente? Uhum. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado a todas e todos pela presença. Obrigado para os organizadores pelo convite. Bom, então, hoje eu vou falar sobre a política dos buscadores e vou começar, então. Quantas vezes você buscou algo no Google hoje? Pense em todos os resultados que você já viu ao longo dos anos e como esses resultados mudaram gradualmente as suas opiniões, comportamentos, identidades, preocupações e esperanças, sua ideologia, seu círculo de amigos e até sua visão de mundo. O desenho de buscadores não é apenas uma questão técnica, mas também é política. Os designers fazem escolhas políticas consequentes em relação a quais sites incluir e quais excluir, como classificar os sites incluídos e como determinar a suposta relevância de um site para uma determinada consulta. Por mais de 2 décadas, pesquisadores têm questionado a política dos mecanismos de busca. Mesmo os primeiros estudos, baseados em observações anedóticas, já sugeriam que os buscadores sistematicamente excluem e invisibilizam alguns sites em favor de outros, de acordo com os interesses financeiros. Estudos mais recentes argumentaram que os buscadores comerciais implantam algoritmos que reforçam as estruturas sociais existentes, principalmente os padrões racistas e sexistas de exposição, invisibilidade e marginalização. Então, o que eu quero perguntar hoje é: são alternativas possíveis? E para começar, eu quero abordar essa questão historicamente. Desde o início da informática, a ciência da informação, como um campo institucionalizado na década de 1960, anticapitalistas tentaram imaginar formas menos opressivas, talvez até libertadoras, de indexar e buscar informações. Então, deixe-me dar um exemplo. Revolucionários socialistas há muito tempo reconheceram a importância política das bibliotecas. No rescaldo da Revolução Cubana, em 1959, Fidel Castro nomeou a bibliotecária Maria Teresa Freire de Andrade como a nova diretora da Biblioteca Nacional José Martí, em Havana. Lésbica e dissidente de longa data, exilada e presa pelos regimes anteriores,
ela muito se preocupava com a política da biblioteca. Ela desenvolvia uma espécie de biblioteconomia política, podemos dizer. E após a Revolução, Freire de Andrade e sua equipe levaram livros ao povo, enviando bibliobuses, ônibus que serviam de biblioteca móvel para áreas rurais de Cuba onde não existiam bibliotecas. Elas também começaram a desenvolver uma nova prática de biblioteconomia revolucionária. O objetivo não era imitar, simplesmente, a organização das bibliotecas europeias. Em um discurso de 64, Freire de Andrade argumentou que os cubanos não podiam simplesmente copiar o que os ingleses fazem em suas bibliotecas. Com isso, ela disse, nós teríamos uma biblioteca magnífica, teríamos muito bem classificada, prestaríamos um bom serviço a muitas pessoas, mas não estaríamos participando ativamente do que é a revolução. O que ela quis dizer com isso? Como as bibliotecárias poderiam participar ativamente da revolução? Uma resposta era reunir e indexar materiais que haviam sido excluídos ou suprimidos das coleções da biblioteca no período pré-revolucionário, como as publicações da imprensa revolucionária clandestina dos anos 50. Mas as bibliotecárias também se envolveram em um projeto revolucionário mais amplo, o esforço de Cuba para construir sua própria indústria de computação e infraestrutura de informação. E esse projeto acabou levando a um novo campo distinto da ciência da informação, que herdou os ideais revolucionários da biblioteconomia cubana. Tanto os revolucionários quanto seus inimigos reconheceram que a tecnologia da informação seria uma prioridade estratégica para a nova Cuba. Um ex-executivo da IBM lembra que todas as empresas estrangeiras foram nacionalizadas, exceto a IBM Cuba, já que o governo de Castro e a maioria das empresas nacionalizadas eram usuários de equipamentos e serviços IBM. Mas em 62, a IBM fechou a sua filial cubana e o governo dos Estados Unidos impôs um embargo comercial que impedia Cuba de adquirir equipamentos de informática. Isso significava que Cuba seria forçada a desenvolver sua própria indústria de computação, com a ajuda de outros países socialistas do Conselho de Assistência Econômica Mútua, o Comecon, liderado pelos soviéticos. Em 70, uma equipe da Universidade de Havana criou um protótipo de computador digital, o CID-201, nessa foto, bem como uma linguagem de programação chamada LEAL, abreviatura de Lenguaje Algorítmico. Por causa do embargo comercial imposto pelos Estados Unidos, a equipe não pôde comprar os componentes eletrônicos necessários na Europa, mas acabou tendo sucesso com a ajuda de um cubano de ascendência japonesa que trabalhava como comerciante em Tóquio, em trazer os componentes do Japão, escondidos nas bagagens de viagem. Mas o que é interessante sobre a informática cubana é como ela desenvolveu novas teorias e modelos matemáticos que divergiram tanto dos da informática estadunidense quanto dos da soviética. Os cientistas da informação cubanos tentaram codificar seus ideais políticos em seus modelos matemáticos de atividade bibliotecária. Os modelos cubanos eram frequentemente muito mais complexos. E eu não entrarei em detalhes matemáticos aqui, mas darei um breve exemplo de suas preocupações críticas. Em qualquer livro didático de informática do período, seja estadunidense ou soviético, você encontraria um tratamento de leis de informação. Um exemplo clássico é a Lei de Lotka, que afirmava que a contagem de publicações de cientistas seguia uma lei do inverso do quadrado, que o número de autores com 2 publicações é cerca de 1/4 daqueles com uma, mais geralmente,
que o número de autores com N publicações era cerca de 1 sobre N ao quadrado daqueles com uma. Um livro didático soviético, usado em Cuba, comentava que a contagem de publicações e citações segue o mesmo tipo de distribuição que a de milionários e camponeses em uma sociedade altamente capitalista. Uma grande parcela da riqueza está nas mãos de um número muito pequeno de indivíduos extremamente ricos, e uma pequena parcela residual está nas mãos de um grande número de produtores mínimos. Se a forma exata da distribuição é log normal, exponencial, uma lei de Zipf ou um quadrado inverso, tem sido uma questão de muita conjectura em cada um dos casos. Cientistas da informação cubanos eram céticos em relação a essas tais leis da informação. Primeiro, eles acreditavam que as regularidades observadas não eram como leis físicas, mas sim produtos de condições sociais e históricas. Os cubanos tinham acabado de experienciar uma redistribuição radical da riqueza material após a Revolução. Então eles pensaram que também uma redistribuição da riqueza informacional também era possível, né? Em segundo lugar, eles pensaram que as bibliotecas não deveriam confiar nessas métricas para tomar decisões importantes, como escolher quais materiais da biblioteca descartar. Eles pensavam que, ao tratar as regularidades historicamente contingentes como se elas fossem leis imutáveis, a informática tradicional tendia a perpetuar as desigualdades sociais existentes. Então, se você estiver interessado em aprender mais detalhes sobre essa história, confira o artigo Informática do Oprimido. Mas aqui, vamos nos concentrar na relevância dessa história para o presente. A história da ciência da informação cubana nos encoraja a sermos céticos em relação às métricas de relevância dos buscadores de hoje. Se os cientistas da informação de ontem afirmavam que os seus modelos classificavam os autores por produtividade e as bibliotecas por eficácia, os especialistas em inteligência artificial de hoje afirmam que os seus algoritmos classificam os resultados de busca personalizados por relevância. Essas afirmações nunca são descrições inocentes de como as coisas simplesmente são. Em vez disso, são prescrições interpretativas, normativas e politicamente consequentes de quais informações devem ser consideradas relevantes ou irrelevantes. E essas prescrições, disfarçadas de descrições, servem para reproduzir um status quo potencialmente injusto. Assim como as publicações impressas não devem ser consideradas obsoletas e descartadas das coleções da biblioteca com mera base na contagem de citações, as informações na internet não devem ser consideradas irrelevantes com base nas taxas de cliques ou nas receitas de anúncios. E os experimentos inovadores dos cientistas da informação cubanos nos lembram que nós podemos projetar modelos e algoritmos alternativos para interromper, em vez de perpetuar, os padrões de desigualdade e opressão. Então agora eu quero mostrar alguns exemplos do meu trabalho atual em projetar novos sistemas para indexar e pesquisar informações. O primeiro exemplo se chama Relata, uma colaboração entre o Instituto de Tecnologia de Massachusetts e a Sociedade de Antropologia Cultural. Esse projeto se concentra especificamente na busca bibliográfica. Então, o tipo de busca que você faria em uma biblioteca. Pense, por exemplo, em ferramentas como o Google Scholar ou o WorldCat. É importante fazer uma distinção entre dois tipos de busca.
Primeiro, há a busca de itens conhecidos, quando você já sabe o que você está procurando, que você está procurando por um item específico, e usa uma ferramenta de busca para recuperá-lo. Nós não estamos interessados nisso. Nós estamos interessados em o que engenheiros chamam de busca exploratória. Quando você ainda não sabe o que está disponível e uma ferramenta de busca expõe você a algumas coisas entre milhões de possibilidades. Esse segundo tipo de busca, a busca exploratória ou descoberta, exploratory search ou discovery, é o nosso foco aqui. Agora, devo comentar. O que há com essas metáforas coloniais de exploração e descoberta na engenharia de software? Vamos deixar essa questão de lado por enquanto. Agora, na busca exploratória, se usarmos um sistema dominante como o Google Scholar, é fácil encontrar os resultados mais populares em um determinado tópico. Então aqui estão, por exemplo, os principais resultados para a busca capitalismo. Quase todos os primeiros resultados são trabalhos em economia, principalmente economia neoclássica, com muitas citações. Você tem que passar por muitas páginas de resultados até encontrar um trabalho que analise o capitalismo através de uma lente de uma vertente menos ortodoxa de economia ou uma lente feminista, antirracista, queer ou anticolonial. Agora, também é fácil encontrar trabalhos semelhantes aos que você já conhece. Então, se eu clicar em artigos relacionados no resultado de Milton Friedman da imagem anterior, eu obtenho muitos trabalhos na mesma tradição da economia neoclássica. Então, popularidade e similaridade são princípios que regem esses sistemas dominantes de busca. Esses sistemas dominantes como o Google Scholar são baseados na classificação por popularidade e similaridade. E os cálculos de popularidade e similaridade são amplamente baseados na análise de citações. Então, um trabalho é considerado popular se tiver muitas citações, e os trabalhos são considerados semelhantes se estiverem nos mesmos grupos de redes de citações, nos mesmos clusters. Agora, isso é verdade não apenas na busca bibliográfica, mas também na busca na web. Então, por exemplo, o algoritmo inicial do Google, PageRank, foi baseado no mesmo princípio de definir relevância em termos de popularidade de citação, mas usando links da web em vez de citações bibliográficas. Então, essa figura é da patente original do PageRank. E é importante problematizar essa ideia de relevância. Os designers de mecanismos de busca costumam dizer que os algoritmos estão simplesmente encontrando os resultados mais relevantes. Isso não é verdade. Eles estão escolhendo definir relevância de uma forma muito específica, em termos de popularidade e similaridade, envolvendo alguns métodos de quantificar contagens de citações e agrupar redes de citações. E essa escolha não é neutra nem objetiva. Não é apenas uma escolha técnica baseada no bom senso. É uma escolha normativa, baseada em valores culturais e políticos, de quais informações devem ser mais visíveis e para quem. E há muita literatura em biblioteconomia e ciência da informação, hoje em dia, particularmente literatura feminista e antirracista, sobre como as práticas de indexação de bibliotecas e ferramentas de busca podem reforçar os padrões de exposição, invisibilidade e marginalização. E há atenção especial em como as citações refletem desigualdades e exclusões. Existe até um movimento, Cite Mulheres Negras, que trabalha para resolver isso. E faz sentido que existam movimentos que focam na questão das citações, uma vez que a análise de citações é a base para a forma como tantos buscadores definem relevância e determinam visibilidade.
Então, portanto, eu gostaria de levantar duas questões. Como podemos combater as desigualdades e exclusões da análise de citações? E, de forma mais ampla, quais são as alternativas à classificação por popularidade e similaridade na busca exploratória? O nosso projeto Relata é uma tentativa de responder a essas perguntas. Então, nós começamos com um campo de pesquisa com o qual nós estamos familiarizados, que é a antropologia sociocultural. Nós elaboramos uma pesquisa e uma enquete e enviamos aos nossos colegas da Sociedade de Antropologia Cultural. Primeiro, nós pedimos que cada colega identificasse um artigo ou livro que havia publicado. Então, nós fizemos essas perguntas. Primeira questão: identifique um texto ou posição a qual você estava respondendo na publicação, né, que você citou. E a segunda questão é: você consegue pensar em alguma publicação que ofereceu críticas ou contrapontos interessantes ao seu artigo? Então, como você caracterizaria a natureza dessa resposta? E, curiosamente, algumas das respostas à primeira questão foram trabalhos que os autores não haviam citado explicitamente. Sim, no fundo das suas mentes, eles tinham alguma posição existente ou debate na literatura ao qual eles estavam respondendo implicitamente. E assim, os autores nos disseram quais eram essas posições e qual era a natureza da resposta. Se era uma crítica ou uma ausência ou uma extensão, por exemplo, indicando uma ausência ou fazendo uma extensão, uma reanálise, né? E algumas das respostas à segunda questão também eram textos que não necessariamente citavam os textos dos respondentes da enquete. Então a pessoa diria: depois que o meu artigo foi publicado, eu li uma coisa interessante que me fez repensar a minha posição original. Então, depois de analisar as respostas, nós projetamos a ferramenta chamada Relata. E ela não tem fins lucrativos e é totalmente baseada em software livre. Então, esse é um exemplo de algumas relações envolvendo um artigo de antropologia. Nós queremos mapear relações que muitas vezes estão ausentes ou excluídas das citações explícitas. Ausências, críticas, extensões, incorporações, reanálises e refinamentos. E na imagem aqui, o exemplo é de um artigo em antropologia, Cosmopolíticas Indígenas nos Andes, de Marisol de la Cadena, e aqui alguns exemplos. Por exemplo, o artigo de Jensen é uma reanálise, o artigo de Sepek é uma crítica a esse, e o artigo de la Cadena é um refinamento de Nash e é uma extensão de Latour, por exemplo. E aqui está a interface da ferramenta, mostrando as relações envolvendo o mesmo artigo, né? Então, a ideia é que você indica quais artigos e livros você já conhece, e a partir dali você é exposto a perspectivas críticas ou contrapontos ao que você conhece, o que é um princípio diferente do princípio de similaridade que você tem em sistemas de busca convencionais. E para quem tiver curiosidade, a ferramenta está disponível em relata.mit.edu. Bom, agora eu quero mostrar um outro projeto atual, né? E um projeto de tentar visualizar resultados de busca divergentes entre fronteiras geopolíticas, mas no contexto de busca na web, não no contexto de bibliotecas, né? Na busca na web em geral. E o projeto, chamado Search Atlas, Atlas de Busca, é uma colaboração com a cientista da computação Catherine Ye, da Universidade Carnegie Mellon. Um grande desafio é estudar como os resultados de busca para a mesma consulta
diferem para usuários diferentes. Então, muitos buscadores, como o Google, personalizam os resultados de acordo com a geolocalização, o idioma e o perfil do usuário, incluindo o histórico de buscas. Nesse sentido, a internet está repleta de o que podemos chamar de fronteiras de informação, que os usuários não podem cruzar facilmente. E apesar de muita gente falar sobre câmaras de echo chambers, e bolhas de filtro, filter bubbles, na internet, as evidências disponíveis sobre o escopo e a magnitude dessas fronteiras permanecem não claras, ambivalentes. Ainda não está claro como os resultados de busca diferem entre fronteiras geográficas, linguísticas, culturais, políticas e outras. Então, assim, nós apresentamos uma intervenção no desenho de interfaces de buscadores que permite ao usuário ver e cruzar essas fronteiras. Nosso protótipo, chamado Search Atlas, visualiza resultados de busca na web, no caso, resultados do Google, para a mesma consulta, em diferentes locais e idiomas. Então, por exemplo, como os resultados de busca para uma mesma consulta diferem para usuários brasileiros, turcos e indianos. E agora nós estamos estendendo para diferentes buscadores também. Como os resultados de busca para uma mesma consulta difeririam para usuários do Google, Baidu e Yandex, por exemplo. Então, dada uma consulta, a ferramenta exibe várias listas de resultados para os parâmetros selecionados, destacando os tópicos mais distintos em cada lista. A ferramenta também fornece uma tradução automática opcional para consultas e resultados. As infraestruturas tecnológicas tornam-se mais arraigadas, invisíveis e mal compreendidas com o tempo. Como afirma o segundo princípio do Manifesto de Engenharia Crítica, o engenheiro crítico considera que qualquer tecnologia de que dependamos constitui um desafio e uma ameaça. Quanto maior é a dependência em relação a uma tecnologia, maior é a necessidade de analisar e expor o seu funcionamento interno, independente de direitos ou questões jurídicas. Ora, poderíamos nós, como usuários da internet, ser mais dependentes dos buscadores? Então, como designers e engenheiros críticos, nosso primeiro objetivo era tentar desfamiliarizar o reflexo da pesquisa. Nós queríamos fazer uma intervenção que encorajasse o usuário a refletir sobre como sua posição social moldou profundamente a sua experiência de busca e na sua navegação na internet. E não apenas o usuário tem uma posicionalidade, mas o mecanismo de busca também. Então, nosso segundo objetivo era expor a posição do mecanismo de busca, abrindo para interrogação e interrupção. Um projeto anterior, de Terence Simon e Aaron Swartz, Image Atlas, chamado Image Atlas de 2012, abriu caminho para nossa intervenção. Ele justapôs resultados de imagens para vários países em uma única consulta. Simon inicialmente apresentou seu projeto como uma investigação de diferenças e semelhanças culturais. E como ficará claro, nós apresentamos o nosso projeto de outra forma, nós não apresentamos da mesma maneira. Para a gente, a questão não é diferenças culturais. Nós preferimos enfatizar outro aspecto, que também emergiu no trabalho deles. Como disse Swartz, o jeito que ferramentas como Facebook e Google e assim por diante, que pretendem apresentar uma visão quase imediata do mundo, por meio de estatísticas e algoritmos de análise, na verdade são programados e estão nos programando, e por isso queríamos encontrar uma maneira de visualizar isso, de expor alguns dos julgamentos de valor que são feitos. Então, nesse sentido, nós concordamos com Swartz.
Então vamos testar uma busca por Deus na China, nos Emirados Árabes e nos Estados Unidos. O que você esperaria? E aqui estão os resultados. Na China, eles enfatizam imortais e espíritos em um contexto politeísta. Nos Emirados Árabes, eles apontam exclusivamente para fontes islâmicas. Nos Estados Unidos, eles se referem exclusivamente a um Deus cristão monoteísta. Agora um exemplo mais geopolítico. Agora vamos buscar Hezbollah no Líbano, em Israel e nos Estados Unidos. No Líbano, os resultados incluem notícias de críticos do Hezbollah, incluindo o ativista Lukman Salim. Em Israel, eles enquadram o Hezbollah como uma organização terrorista. Então dá para ver que uma das palavras e tópicos que a interface marcou como distintas para essa lista foi a palavra terrorista. Nos Estados Unidos, eles o descrevem como militante, né? Então também aparece a palavra militant marcada como uma palavra que aparece várias vezes nesses resultados. E a ferramenta também suporta busca de imagens. Então aqui estão os resultados de uma busca por Deus em 3 países pós-soviéticos: a Bulgária, o Azerbaijão e a Mongólia. Então, na Bulgária, eles apresentam um Deus cristão tradicional. No Azerbaijão, são imagens caligráficas da palavra Allah em árabe. E na Mongólia, são pinturas budistas. E aqui estão os resultados de imagem para uma busca por Tiananmen Square, a Praça da Paz Celestial. Então, no Reino Unido, em Singapura, os resultados apresentam fotografias dos protestos de 89, enquanto na China continental, os resultados apresentam imagens turísticas e promocionais. Apesar do Google ser bloqueado na China, existe uma versão do Google para a China, para usuários chineses, que é acessível por alguns outros meios, por exemplo, VPNs. Então, por enquanto, nós vimos resultados para alguns locais selecionados. E o próximo passo é ampliar o foco. Então, agora, esse é um mapa-mundi de Deus de acordo com o Google. Os primeiros resultados de imagens para traduções de Deus nos idiomas padrão da maioria dos países disponíveis no Google, sobrepostos na localização geográfica aproximada de cada país. Então, por exemplo, os países de maioria cristã tendem a mostrar imagens de um Deus cristão, enquanto os países de maioria muçulmana tendem a mostrar imagens caligráficas de Alá. E para criar essas visualizações, nós traduzimos cada consulta no idioma padrão determinado pelo Google para cada país usando o Google Tradutor. E para determinar o idioma padrão, nós acessamos a página inicial do google.com com cada parâmetro de país possível e detectamos o parâmetro de idioma definido como padrão para cada um. É importante observar que o Google tende a selecionar idiomas oficiais e coloniais como o padrão para um país. Então, o idioma padrão do Mali, por exemplo, é o francês, que é a língua oficial do Estado, embora o Bambara seja muito mais amplamente falado. Inglês é o idioma padrão para o Paquistão, embora o Urdu também seja oficial, e outros, como o Punjabi, sejam mais falados. Agora, olhando para os mapas de imagens, nós prontamente notamos maneira de agrupar países, né? Então, quando se trata de Deus, países tão distantes quanto o Butão e o Gibraltar estão na mesma região de informação. Usuários em ambos os países encontrariam
resultados semelhantes, né? Imagens semelhantes de um Deus ocidental olhando para um Jesus ajoelhado. Por outro lado, países tão próximos como o Egito e o Sudão estão em regiões de informação diferentes. Os usuários do Sudão encontrariam a mesma imagem cristã, enquanto os usuários no Egito encontrariam uma representação caligráfica de Alá. Então, existe algum tipo de fronteira de informação entre eles. Nós também podemos visualizar agrupamentos de países com base na similaridade dos resultados em cada país. Então, esses são agrupamentos em resultados para buscas por Deus ao redor do mundo. Então, se dois países estão próximos nessa visualização, é porque têm resultados semelhantes. Agora, vários clusters claros emergem, que parecem ser formados por uma combinação de localização geográfica, idioma e religião comuns. Os países francófonos dividem-se em dois grupos separados. O cluster 2 consiste quase inteiramente de países do continente africano, sejam de maioria muçulmana ou cristã. O cluster 1 compreende a França e suas ex-colônias fora da África, que vão do Mar do Caribe ao Oceano Atlântico e à Polinésia. No entanto, há exceções. O Haiti está no cluster 2, apesar de ser um país caribenho. O cluster 3 é intrigante porque não é facilmente legível por nenhuma das lentes de geografia, idioma ou religião. E inclui países tão diversos como a Macedônia, o Turcomenistão e o Laos. Então, podemos dizer que esse cluster descoberto automaticamente compreende sua região de informações única, transcendendo as existentes. Agora, vamos ver os agrupamentos em resultados para buscas por como combater a mudança climática. Observe que os clusters são mais numerosos e diferentes do que os do exemplo anterior. Nós também podemos analisar as palavras que mais aparecem nos resultados de cada país, né? Então, nesse caso, as fronteiras de informação sobre mudanças climáticas parecem ser amplamente definidas em termos de países insulares, né, ilhas, versus continentais. Então, no cluster 3, que compreende países de alta renda na Europa continental, como Alemanha, Liechtenstein e Luxemburgo, as palavras principais sugeriam medidas preventivas de proteção climática. Então, os resultados tendem a incluir palavras como proteção e sensato. Mas as palavras principais de alguns países insulares, que fazem parte do cluster 5, desde as Ilhas Maurício, no Oceano Índico, a Trinidade e Tobago, no Mar do Caribe, sugeriram ameaças muito mais imediatas. Então, algumas palavras que aparecem nos resultados para esses países insulares são vitais, sinais, prejudiciais, vulnerabilidade, enormantes, assustadores, desanimadores. Então, o que podemos dizer? A internet está cheia de fronteiras de informação. Às vezes, essas fronteiras seguem linhas previsíveis, por exemplo, de acordo com a geografia e o idioma. Mas existem exceções frequentes. Muitas fronteiras de informação são imprevisíveis e mais difíceis de explicar. Países geograficamente próximos, com o mesmo idioma, podem ter resultados significativamente diferentes. E países distantes, com idiomas não relacionados, podem ter resultados inesperadamente semelhantes. Ao comparar e agrupar automaticamente os resultados
do Google entre os países, nós descobrimos que as fronteiras das informações costumam ser surpreendentes e, às vezes, inesperadas, né? Elas variam muito, dependendo da consulta, e muitas vezes transcendem as fronteiras geográficas, linguísticas e outras fronteiras tradicionais. Em última análise, a nossa ferramenta e o trabalho em buscadores, em política de buscadores, em buscadores críticos em geral, convidam o usuário a experimentar a internet de pontos de vista divergentes e a refletir sobre como as escolhas algorítmicas e os regimes geopolíticos moldam a sua vida cotidiana. Então, eu vou parar por aqui e agradeço a todas e todos pela atenção. Muitíssimo obrigado, Rodrigo, pela belíssima apresentação que traz para a gente elementos interessantíssimos, né, para refletir, afinal de contas, essa política da internet contemporânea e particularmente dos buscadores, algo que tem um impacto muito significativo, né, no cotidiano, no nosso aprendizado, nas formas de subjetivação política, né? A gente teve a oportunidade de receber outros e outras pesquisadoras que tiveram conosco ao longo desse seminário, que vem problematizando, né, inclusive o problema geopolítico de pensar as fronteiras no âmbito do Google Earth e tantos outros problemas correlatos e análogos a esse que você nos trouxe, certamente aprofundando com muita sofisticação o que está em jogo, né, na dimensão política, na dimensão social, no conteúdo social e político, das formas de visualização e de acesso na internet em geral e particularmente nos buscadores. Agora esse é o momento que a gente entra então no nosso debate, né? A gente se organiza, né, para discutir fundamentalmente com base nas questões da audiência, né, que está aqui conosco, uma audiência composta fundamentalmente pelos 3 grupos que organizam esse seminário internacional. Mais uma vez, né, o grupo de Economia Política do Desenvolvimento da UFRN, o NETS, que é o Núcleo de Estudos em Economia, Tecnologia e Sociedade da Universidade Federal do Ceará, da UFC, e o Laboratório DigiLabor, da Unicinos, a Universidade do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Lembrando também que os demais webinários, né, os demais encontros desse seminário, eles estão disponíveis, né, para acesso no canal do GPED, que é o Grupo de Economia Política do Desenvolvimento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no YouTube, mas também podem ser ouvidos no podcast do NETS, no Intelecto Geral, nas plataformas, né, de acesso aos podcasts, então você pode ouvir como áudio. E os materiais utilizados, apresentados nesses encontros, nas apresentações, eles podem ser acessados também pelo site do NETS, né? Então, mensalmente, a gente tem feito esses encontros ao longo desse ano de 2001 e eles podem ser acessados com tradução para o português nessas plataformas, nesses espaços todos que eu descrevi. Bem, enquanto a gente recebe algumas dos comentários, das reações e das perguntas do nosso público, eu gostaria de fazer uma pergunta minha, né, Rodrigo, que é o seguinte: você nos trouxe um quadro muito interessante, né, sobre algumas conclusões, né, que nos colocam diante da necessidade de questionar, né, em que termos esses algoritmos, essas plataformas nos apresentam as informações, né? Isso tem sido discutido amplamente, né, como eu acabei de dizer, citando inclusive outros pesquisadores que participaram conosco antes, da literatura em dimensões as mais diversas. E você nos trouxe 2 interessantes exemplos, né, de como combater esse modelo, digamos assim, e de quais alternativas potenciais a gente pode se organizar para produzir em relação a eles, né? No entanto, eu queria te ouvir um pouco mais sobre o que é, afinal de contas, esse modelo, né? Para a gente isso é muito importante entender aqui.
Qual é de fato, esse modelo de apresentação dos algoritmos? Você nos falou da relevância, da correlação, apresentando, digamos assim, os padrões técnicos em torno dos quais esses algoritmos estão instituídos, articulados para fazer funcionar esses buscadores. No entanto, é possível verificar outros padrões de ordem política, econômica, geopolítica, para além desses aparentemente desconexos encontros que você nos apresentou? Quer dizer, há uma lógica mais ampla e mais profunda por trás dessa operacionalização? E aqui eu pergunto, né, tentando ser mais objetivo, numa lógica comercial, uma lógica empresarial, em suma, né, se há alguma outra, se é possível detectar algum padrão de funcionamento que se dirige a algum tipo de princípio mais amplo do ponto de vista econômico, político, social, ideológico no funcionamento dessas plataformas. Gostaria de te ouvir um pouco a esse respeito. Bom, o que eu diria é que, se você olha para a história do campo de pesquisas em information retrieval, o campo de pesquisas que desenha sistemas de busca, okay? Nos países metropolitanos, na forma que se tornou dominante. Okay? O tipo que produziu os tipos de sistemas que agora são usados em buscadores comerciais de todo tipo. A lógica político-econômica por trás de muito do desenvolvimento desse campo é a lógica de propaganda direcionada. Okay? Então, eu diria que a indústria de propaganda direcionada e as prioridades dessa indústria moldam muitas das premissas que esse campo de pesquisa tem. E o que nós temos hoje em dia é o resultado de décadas e décadas dessa indústria de propaganda restringindo os tipos de questões que são perguntados nesse campo e as métricas de como você avalia, por exemplo, a qualidade dos resultados. Okay? Então, essa forma de avaliar a qualidade de resultados de busca, né, por taxas de cliques, esse tipo de coisa, foi moldada pelas prioridades da indústria de propaganda direcionada. Hoje em dia, existem pouquíssimas alternativas disponíveis para usuários em termos de mecanismos de busca. Né? Existem algumas alternativas nessa dimensão, que é importantíssima, de privacidade de dados, como o DuckDuckGo, por exemplo. Né? Então, existem algumas alternativas que lidam com isso. Okay? Mas mesmo essas alternativas disponíveis, como o DuckDuckGo, não questionam as premissas de toda essa história do campo de information retrieval. Né? E os algoritmos, na verdade, funcionam de forma não tão diferente quanto as de qualquer outro buscador comercial. Né? Então, se você for ver como os algoritmos do DuckDuckGo funcionam e como os do Google, do Bing ou do Yandex funcionam, eles não são fundamentalmente diferentes, são mais ou menos semelhantes, são as mesmas técnicas, né? E as mesmas lógicas de popularidade e similaridade. Então, é claro que existem muitas formas diferentes de contestar os buscadores que são determinados pelas prioridades da indústria de propaganda direcionada. Né? Tem inúmeras dimensões, com o uso de dados, com a transparência dos algoritmos, em poder selecionar os algoritmos, em poder auditar os algoritmos, etc. Mas a linha de pesquisa em que eu tenho focado é em mostrar que mesmo as premissas mais fundamentais de como os algoritmos funcionam,
de como as suas métricas de relevância são feitas, até isso poderia ser diferente. Até isso é moldado por prioridades políticas. E existem alternativas que não são baseadas nas mesmas lógicas de popularidade e similaridade que foram priorizadas pela indústria de propaganda. Então, é claro que simplesmente demonstrar em um contexto experimental, dizer, olha, construir um sistema alternativo é possível e aqui está um exemplo. Okay? É só um aspecto. É claro que a questão de se é possível sistemas alternativos desse tipo serem amplamente adotados dentro do contexto do capitalismo contemporâneo, dentro das condições político-econômicas existentes, é claro que é uma questão diferente. Né? Mas eu vejo a minha contribuição como tanto por métodos históricos, de tentar olhar para o início do campo de ciência da informação e ver que em várias partes do mundo existiam modelos alternativos e formas alternativas de pensar a ciência da informação, né? Tanto com esses experimentos contemporâneos de mostrar que sistemas diferentes são possíveis. Eu vejo a minha contribuição nesse sentido de mostrar que o fato de que os buscadores comerciais são tão homogêneos não é porque o design dele simplesmente faz sentido e é a única forma que poderia ser, né? Mas que é determinado por essa economia política e que outros sistemas seriam possíveis em condições político-econômicas diferentes. Muito obrigado, né, pela sua resposta a essa. A primeira delas, ela vem da professora Esther Maierovics, que coloca o seguinte: você acabou de falar, né, de sistemas alternativos, talvez esse seja a possibilidade da gente pensar à luz da pergunta da professora Esther. Rodrigo, durante a apresentação você menciona a questão da China. Os buscadores da China também operam com esses mesmos parâmetros de relevância? O que os diferenciam? A nossa colega Juliana Fatioli, estudante de Ciências Sociais na Universidade de Brasília, integrante do NETS, pergunta: Rodrigo, você poderia falar mais sobre o poder dos estados nacionais afetarem a lógica de buscadores através de marcos regulatórios? Existe algum exemplo contemporâneo relevante a se destacar, principalmente em países periféricos? E, ao meu ver, né, Rodrigo, são duas questões que se interrelacionam, né? Positivo ou negativamente, caso se queira, são questões que se conectam. Eu teria algo a perguntar nessa esteira relativo a possibilidades e alternativas quanto à relação entre Estado e grandes empresas de tecnologia. Mas acredito que, se você puder responder essas duas perguntas, tocando eventualmente, né, essa tensão que se coloca nesse campo entre grandes empresas de tecnologia e o problema da soberania quanto à ação dos Estados nacionais nos fluxos de informação, também gostaria de te ouvir junto da pergunta da Juliana e da Esther a esse respeito. Obrigado. Bom, a questão da Esther primeiro. O buscador principal na China é o Baidu, e eu não tenho acesso a como precisamente os algoritmos do Baidu funcionam, né? Mas por experiência de usá-lo e experimentá-lo e comparar os resultados com resultados de outros buscadores, a impressão que eu tenho é que as diferenças as diferenças não estão nas premissas fundamentais dos algoritmos, né? Que o buscador Baidu também é baseado em lógicas de popularidade e similaridade no geral, né? Agora, existem, claro, diferenças geopolíticas no sentido de alguns controles de digamos, filtragem manual de resultados, né?
Existem certas dinâmicas de censura que são mais ligadas que tem uma direção, ou que tem uma relação mais direta com o Estado chinês, que operam de forma diferente em outros lugares, né? Apesar de sistemas apesar de buscadores como o Google também ter muitas dinâmicas de manipulação manual dos resultados, né, e filtragem de informação devido a regulações locais e regimes geopolíticos, né? Com relação à pergunta da Juliana, um exemplo que me vem à mente sobre o poder dos estados nacionais afetarem a lógica de buscadores é pensar, por exemplo, nas consequências de certas regulações da União Europeia recentes com relação aos buscadores, né? Principalmente essas regulações que têm focado em questões de proteção de dados e privacidade. Então, eu acho que esse tipo de regulação acaba tendo efeito em alguns resultados que aparecem, mas ainda assim são mais no sentido de editar ou manipular os resultados do algoritmo básico, okay? Então excluir, por exemplo, alguns resultados por causa dessas leis do direito de ser esquecido, okay? The right to be forgotten, mas não é uma mudança no mecanismo básico de como calcular relevância. E se existe algum exemplo contemporâneo relevante a se destacar, principalmente em países periféricos, infelizmente não me vem, eu não conheço nenhum caso de um buscador web independente desenhado para o interesse público, desenvolvido em algum lugar que desafia realmente a lógica de como a relevância é determinada ou como com maior transparência ou auditabilidade dos algoritmos. Eu desconheço. Alguma coisa que eu diria é que, até hoje, em Cuba, o campo da ciência da informação ainda tem algumas influências, ainda dá para perceber algumas consequências dessa história de biblioteconomia revolucionária e da influência que aquele momento teve, né? Rodrigo, portanto, eu vou aproveitar antes de ir para as próximas perguntas para desdobrar um pouco isso que você acabou de dizer. Quais são essas principais influências que você vê jogando impacto na ciência da informação em Cuba ainda hoje? Você terminou sua fala dizendo que ainda há essas influências, mas que influências permanecem nesse cenário? Antes da gente seguir aqui, já aparecem novas questões, a gente, assim que você responder, vai a elas. Uhum. Bom, acho que essa questão principalmente de questionar a neutralidade das métricas é uma coisa que eu sinto na ciência da informação em Cuba ainda hoje. Assim, essa atitude de questionar uma métrica que é apresentada como se fosse universal e neutra, e que relevância é isso, e aqui está uma equação e pronto. Acho que até hoje existe uma certa atitude de ceticismo em relação a isso. Mas eu não diria nada mais não diria nada mais forte que isso, né? Mais uma vez, obrigado pelas respostas às perguntas. Eu sigo mais com algumas outras que apareceram aqui. Uma delas é do João Ricardo, que é mestrando em Sociologia na Universidade Federal do Ceará e integrante também do NETS, o Núcleo de Estudos em Economia, Tecnologia e Sociedade aqui da nossa UFC. João pergunta o seguinte:
No início da internet no Brasil, cheguei a ser usuário do saudoso KD, que acabou depois sendo assimilado pelo Yahoo. É, Nesse sentido, você veria espaço para a introdução de iniciativas nacionais ou regionais, como me parece, por exemplo, ser o caso do Yandex, no atual oligopólio de mecanismos de busca, ou o efeito de rede é um obstáculo intransponível? O Alexandre Pinto, que é doutorando em Ciências Sociais na Unicamp e integrante do NETS, pergunta o seguinte: Rodrigo, que perspectivas você tem para a importância estratégica dos designs alternativos na luta social? E se você me permite, Rodrigo, eu vou anexar junto a esse bloco a pergunta da Raquel Azevedo, que é doutora em filosofia pela PUC-Rio e também está conosco nas discussões que envolvem esse assunto. A Raquel pergunta o seguinte: Rodrigo, fiquei pensando que as escolhas algorítmicas dos buscadores estão associadas em grande medida aos meios de circulação do capital. Acha que essa diferença entre circulação e produção é relevante na análise dos parâmetros dos algoritmos? Rodrigo, se você tiver dificuldade com o excesso de perguntas que eu fiz nesse bloco e precisar que eu repita, eu estou à disposição, só você nos dizer. Ok. Bom, então, primeiro eu vou pensar sobre eu vou fazer na ordem. Primeiro a pergunta de João Ricardo. Eu penso que sim, eu vejo espaço para introdução de iniciativas nacionais ou regionais e eu acho muito promissor. Eu acho que se há alguma esperança para a existência de buscadores independentes orientados para o interesse público e que quebram com essas lógicas de propaganda direcionada, que o mais provável é que um buscador independente seja financiado pelo Estado, né? Eu não acho que necessariamente custaria tão caro manter um buscador independente. E agora, assim, de qual estado vem, eu não tenho ideia. Agora, uma preocupação importante também é que eu gostaria que visse de algum estado que não é os Estados Unidos ou um estado aliado, porque uma das preocupações importantes é que um buscador independente tenha uma certa independência dos esquemas de vigilância, dos esquemas de vigilância global com a Agência de Segurança Nacional estadunidense, etc. Que perspectivas eu tenho, agora pergunta de Alexandre, que perspectivas eu tenho para a importância estratégica dos designs alternativos na luta social? Bom, eu diria que a política de buscadores e de sistemas de circulação de informação em geral, incluindo recomendadores, por exemplo, ou esses algoritmos que selecionam que informação aparece nos feeds de mídia social, né? Que, no fundo, são todas variantes de sistemas do mesmo tipo, né? Digamos, sistemas de administrar a circulação de informação, determinar o que provavelmente, determinar métricas de relevância ou interesse, etc. Eu acho que são muito importantes, porque a luta social precisa disseminar informações na luta por levantar consciência pública e subjetivação política, etc. Eu acho que o fato de que essas máfias e gangues de direita que têm
tomado controle do Estado, tomado controle do Estado em muitos países, o fato de que essas facções investem muito dinheiro em propaganda direcionada na internet e tem tido muito sucesso com isso, e o fato de que essas facções acham importante é uma coisa que eu concordo, eu acho que é importante na luta política. Uma anedota que eu tenho é que parte do meu interesse inicial em estudar a política desses sistemas de informação foi em um estudo, no primeiro estudo acadêmico que eu fiz, não tinha nem interesse em ser acadêmico na época, que foi um estudo sobre o impacto de sistemas algorítmicos de informação na circulação de informações sobre o conflito de terras entre o agronegócio e ativistas Guarani e Kaiowá no Mato Grosso do Sul, que é a região onde eu cresci. E uma coisa que eu percebi na época é que talvez vocês usavam mídias sociais naqueles tempos, cerca de 2012, mas teve um fenômeno em que os usuários de Facebook no Brasil, alguns começaram a trocar os sobrenomes para Guarani Kaiowá, como forma de solidariedade. E esse ato, uma das conclusões da pesquisa, principalmente vendo o interesse de busca nos conflitos indígenas, nos conflitos de terra de povos indígenas do Brasil, foi que esse truque de trocar o sobrenome foi crucial em criar esse momento excepcional de visibilidade para lutas por recuperação de terras e descolonização no Brasil. Foi um momento único e foi instigado por uma tática excepcional que fez informação circular fora dos algoritmos do feed. Okay? Então, acho que para mim, ter visto as conclusões desse estudo foi uma coisa que me fez sentir na pele a profundidade do impacto político desses sistemas algorítmicos que controlam a informação. De que, na verdade, o fato pelo qual não havia mobilização massiva e consciência geral sobre essas lutas não era simplesmente porque as pessoas não estavam interessadas, mas também era, pelo menos em parte, pela forma em que os algoritmos de circulação de informação não estavam dando visibilidade suficiente para aquelas lutas. Okay? E isso, em parte, me inspirou em trabalhar nessa área. Então, eu diria, com certeza, eu acho que esses sistemas são muito importantes. Né? Mas essa linha de trabalho de tentar demonstrar a possibilidade de alternativas, mesmo que fora mesmo que as condições político-econômicas existentes não permitam que essas alternativas se tornem grandes, né? Enfim, essa questão política é realmente de grande importância para mim. E em relação à questão da Raquel, se as escolhas algorítmicas dos buscadores estão associadas em grande medida aos meios de circulação do capital, eu acho que com certeza estão associados. Eu concordo plenamente. Eu acho que, como eu venho dizendo, eu acho que as métricas que se tornaram quase que inquestionáveis entre os pesquisadores de information retrieval, desse campo de desenhar buscadores, são métricas que são determinadas muito diretamente pelas prioridades da indústria de propaganda direcionada. Eu não sei se a direção da questão foi em relação à circulação do capital no sentido de busca no sentido de sistemas computacionais para administrar o mercado de ações, por exemplo, né? A indústria financeira. Eu acho que
se a questão foi nesse sentido, eu diria que a relação é mais indireta. Eu acho que é a relação mais direta com a indústria de propaganda direcionada. É claro que em ciência da computação tem muitas forças político-econômicas moldando as prioridades de pesquisa. Uma delas são o mercado de especulação financeira e o mercado financeiro em geral. Outros são sistemas outras são as instituições militares e outras são instituições comerciais, como, por exemplo, essas de indústria de propaganda, né? Eu diria que na questão de buscadores, especificamente, a influência mais direta é a influência da indústria de propaganda direcionada, e a influência indireta, um pouco menos direta, mas mais forte, é de instituições militares, principalmente dos Estados Unidos, né? Em relação a financiar o desenvolvimento desses sistemas. Excelente, Rodrigo. Isso nos conecta a uma questão que acaba de ser feita agora, com a qual eu abro esse último bloco de questões nossas aqui, antes de encerrar, então, esse webinar do nosso seminário internacional. E essa questão toca um elemento em relação ao qual, inclusive, eu gostaria de elaborar conjuntamente com a professora Esther, que é quem faz essa pergunta, né? Ela diz o seguinte: os Estados Unidos, ao menos das grandes potências, também possuem seus próprios buscadores, como o X-Keyscore. Imagino que eles não operem por popularidade. Como os interesses militares, policiais, podem se diferenciar daqueles comerciais e de propaganda no desenho de buscadores aos quais estamos submetidos? Você acaba justamente de comentar essas três lógicas, né, Rodrigo? Uma lógica, digamos assim, financeira, uma lógica propagandística e uma lógica militar. A Esther pergunta em que medida essa lógica ou esses interesses militares policiais se diferenciam da lógica da propaganda. Algo que eu gostaria de adicionar, eu sei que você trabalha, né, com outras formas de lógica e cognição, com ética da inteligência artificial, para pensar, evidentemente, lógicas dissidentes, mas o que certamente, a tomar por esse debate aqui, tem te levado a refletir sobre as lógicas hegemônicas, né, em contraposição a essas lógicas dissidentes. E a esse respeito eu queria entender como você enxerga esses entrecruzamentos, né, dessas lógicas divergentes. Aí, claro, a gente relaciona isso diretamente à pergunta da Esther, da guerra e do capital, né, da guerra e da economia. Em que medida, no âmbito da informação, muita gente tem apontado essa similaridade, né, de que esquemas operativos da economia emulam esquemas de guerra e esquemas de guerra emulam esquemas operativos de circulação econômica, de concentração e produção econômica e assim por diante. Em que medida essas lógicas são divergentes ou convergentes, elas são similares ou são distintas, competem ou colaboram nessa economia política mais ampla da informação e dos buscadores, né? E à luz disso, digamos, essa pergunta mais prospectiva, queria ouvir um pouco mais sobre possibilidades, né, para a gente encerrar a nossa discussão, né? De novo, como eu mencionei, a gente sabe que você trabalha com lógicas alternativas, né, com ética da inteligência artificial, trabalha com inteligência artificial e com outros desenvolvimentos. Então eu queria te ouvir um pouco, eu sei que é um comentário mais geral e talvez um pouco paralelo ao seu trabalho, mas sobre eventuais formas de pensar a reorganização do sistema econômico, que não deixa de ter uma componente informacional crescente, cada vez mais importante na contemporaneidade, à luz de lógicas dissidentes, né? Quer dizer, a inevitabilidade da economia de mercado como uma forma de organização da produção e da distribuição, ela se coloca com muita força, me parece de uma maneira análoga, né, na economia, ao que essas formas de organização da informação se colocam, né, na ciência da informação. Quer dizer, não há outra forma, essa é a forma natural, né, essa forma óbvia, essa é a forma dada, né? E a gente sabe que há outras formas de pensar a produção, a circulação, que foram, né, e acabaram sendo invisibilizadas, né? Uma tensão, por exemplo,
é o planejamento democrático, coletivo da produção versus formas de organização centradas no mercado. Né? Avanços como a inteligência artificial, como uma reflexão sobre ciências alternativas ou formas alternativas da ciência da informação, como você apresentou a de Cuba, elas abrem a possibilidade para a gente repensar isso, colocar isso em outros termos, ou seja, tentando perguntar concretamente, você nos citou o exemplo muito interessante das bibliotecárias na Cuba revolucionária, qual seria a tarefa eventual num contexto de luta revolucionária para pensar a informação, o conhecimento e a economia nessa atual conjuntura? Muito obrigado mais uma vez pelo seu engajamento com as nossas questões aqui, Rodrigo. Então, primeiro eu vou responder a pergunta da Esther sobre a diferença entre as lógicas comerciais, propagandísticas e as prioridades das instituições militares em sistemas de busca de informação. Eu diria que uma diferença crucial é a seguinte: os sistemas comerciais mais propagandísticos, todos eles, são desenhados para ter uma interface bem simples, em que o usuário quase não tem nenhum controle. Né? Você escreve o que está na sua mente, em uma caixa você tem uma caixa para escrever as palavras-chave que estão na sua mente, você vê uma lista de resultados e acabou. Okay? Você clica num link. Então, é uma de interfaces hiper simples, e às vezes tem até esses feeds em que você não tem escolha alguma. Okay? Aparece a informação para você, você não fez nada. E a prioridade é maximizar as taxas de cliques e esse tipo de coisa, né? E as receitas de propaganda. O que eles calculam é a sua probabilidade de clicar e se manter na plataforma ou de comprar um produto. Okay? Alguns desses sistemas de busca feitos para usos militares têm interfaces muito mais complexas, né? E em que os agentes militares têm muitos mais parâmetros para selecionar e são sistemas de busca diferentes nesse sentido, né? São mais avançados, têm interfaces mais avançadas e talvez a lógica não seja simplesmente de maximizar os cliques, mas muitos desses sistemas são proprietários, né? Alguns deles aparecem como publicações científicas. Pelo que eu já vi, eu ainda não vi nada, mesmo nessa lógica militar, que realmente quebra de uma forma clara e direta com as premissas básicas de calcular relevância por base em popularidade e similaridade de uma forma ampla. Agora a questão sobre a relação desse trabalho de buscadores com outras áreas de pesquisa em que eu tenho me envolvido. Sim, eu vejo esse trabalho esse caso, né, da informática cubana, informática socialista, digamos assim, como um de muitos exemplos de como os modelos formais de racionalidade computacional mais dominantes, mais ubíquos, poderiam ter sido diferentes. Né? Então, a forma que eu faço a forma pela qual eu pesquiso isso é estudar as histórias esquecidas de casos de matemáticos, cientistas, engenheiros de muitos lugares do mundo que tentaram criar sistemas não ortodoxos, principalmente no momento em que os modelos ortodoxos ainda não haviam virado ortodoxos. Okay? E, em geral, o que eu tenho encontrado é que esses modelos não ortodoxos mais interessantes geralmente têm ocorrido em contextos político-econômicos distintos. Eu acho que é importante, não é coincidência que
que o lugar em que eu encontrei um campo de ciência da informação que tinha todas essas preocupações críticas que eu apresentei foi em Cuba, né? Eu não acho que é coincidência, né? E de uma forma parecida, eu diria que outro caso que eu estudei foi o caso de máquinas de Turing não binárias, né? Inspiradas pelo jainismo, né? Então, foi na Índia, no momento após a descolonização formal, cientistas indianos tinham, tinham desenvolvido, tinham imaginado máquinas de Turing não binárias que em vez de ter em vez de ser binárias, 0 ou 1, né, verdadeiro ou falso, tinham sete possíveis valores, né? E alguns deles envolviam o que eles chamavam de avacta, ou indeterminado, que vinha do jainismo. Enfim, é outra história completamente diferente, mas o que eu queria dizer é que essa história também interessante que me apareceu também emergiu num contexto político-econômico diferente, em que a Índia, após no momento de reformas do governo Nehru, estava tentando desenvolver uma indústria da computação que não estava preocupada com aplicações militares. Então, uma coisa única da história, uma coisa muito interessante e peculiar da história da computação digital na Índia, pós-colonial, é que, diferente dos Estados Unidos, da Europa ou da União Soviética, os primeiros projetos de computação na Índia foram independentes das instituições militares e, de certa forma, as pessoas envolvidas eram comprometidas a não participar de instituições militares. Então, eu acho que a economia política, sim, tem uma relação determinante em onde esses modelos formais aparecem, né? E quais são as premissas e preocupações das pessoas que estão desenvolvendo e as condições institucionais que elas têm para desenvolver. Agora, um desses casos de modelos formais que tem muito mais diretamente a ver com economia são realmente casos para questionar as premissas de modelos formais que acabaram virando a base da economia neoclássica, né? Principalmente coisas como a teoria dos jogos e afins, von Neumann, esse tipo de gente. E existem vários casos interessantes por aí de pessoas, de cientistas e economistas que desenvolveram modelos não ortodoxos de otimização e modelagem macroeconômica, coisas do tipo, que que tinham preocupações diferentes, né? Dois exemplos que me vêm à cabeça é essa linha de economia ecológica na Romênia, Nicholas Georgescu-Roegen, por exemplo, e outro é uma linha de economia do desequilíbrio, de gente como János Kornai, na Hungria. Enfim, mas no momento eu não tenho eu ainda não escolhi qual é o caso certo de economia neoclássica de alternativa à economia neoclássica que eu vou estudar. No geral, o objetivo de toda essa pesquisa é mostrar que as concepções de racionalidade computacional que viraram dominantes e ortodoxas no século XX, apesar de serem apresentados como se fossem universais e se não tivessem nenhuma alternativa, na verdade são historicamente específicas e refletem tanto premissas culturais locais quanto as prioridades político-econômicas das instituições em que foram desenvolvidas.
Então, é uma tarefa, pelo menos para mim, de tentar provincializar esses modelos formais que são tidos como universais. Rodrigo, uma tarefa política da mais alta importância para o pensamento crítico, né, que em grande medida se correlaciona, né, a esse momento fundamental da desnaturalização, do estranhamento, nas suas diversas e múltiplas formas, uma das quais você nos brinda hoje, nos apresenta com grande brilhantismo e por isso a gente te agradece. Mais uma vez pelo seu tempo, pela sua disposição e pelo seu engajamento ativo aqui com as questões que a gente te trouxe. Rodrigo, eu deixo agora você com um tempo para fazer suas considerações finais, algum comentário que você gostaria de adicionar à sua apresentação, à discussão, ao encontro nosso, a esse webinário de hoje. Acho que talvez a última coisa que eu diria é que nessa linha de pesquisa que eu apresentei, né, de o que eu chamaria de talvez buscadores críticos, ou estudos críticos de buscadores, eu acho que eu já falei aqui de muitas linhas diferentes de pesquisa, né? De fazer, por exemplo, uma pesquisa etnográfica das consequências políticas dos sistemas existentes. Eu falei sobre histórias de ciências da informação, de desenvolvimentos alternativos em ciência da informação que mostram formas diferentes de pensar a ciência da informação. Eu falei aqui de experimentos com desenvolver sistemas para biblioteca. Eu falei em experimentos em desenvolver interfaces alternativas para um sistema como o Google, sistemas para buscadores comerciais existentes, né? E eu acho que a próxima tarefa é tentar desenvolver tentar desenvolver buscadores independentes com uma orientação ao interesse público, que quebram com as lógicas da propaganda direcionada dos buscadores comerciais. Então, eu só queria terminar com tanto agradecendo a todas e todos pela presença e pelo engajamento e pelas perguntas excelentes, e pelos organizadores, pelo convite e por fazer o evento acontecer, e também convidar todas e todos que estejam interessados nesse tipo de pesquisa e nessa tarefa a entrarem em contato. Certamente, Rodrigo, o convite será prontamente atendido, porque, como você deve ter percebido a essa altura, as discussões que você traz aqui falam diretamente para muitos dos interesses dos grupos de pesquisas que estão reunidos nessa iniciativa, né? O Grupo de Pesquisa e Economia Política do Desenvolvimento da UFRN, o NETS da UFC, né? E o DigiLabel da Unicinos. A gente tem se dedicado a pensar temas que envolvem a economia digital, automação, digitalização, inteligência artificial, e claro, a sua contribuição aqui nos deu muito a pensar, e certamente nós vamos entrar em contato para aprofundar e estender a nossa colaboração intelectual no âmbito desses estudos. Novamente, muitíssimo obrigado pelo seu tempo e disposição para estar aqui com a gente hoje. Até a próxima, Rodrigo. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado a todos. Valeu.